métodos é que o seu governo utiliza, Sr. Presidente, para tentar ultrapassar o fenómeno da corrupção? Bom, não sei se algum dia vamos ultrapassar esse fenómeno. Sabe que deverá ser dos mais antigos do mundo e que existe em todos os países, infelizmente mesmo nos mais desenvolvidos. É evidente que os esforços dos governos devem estar orientados para a redução desse fenómeno. Claro que a corrupção não é uma realidade circunscrita a Angola, é um fenômeno global, mas a dimensão e o impacto da mesma na vida das populações varia de sociedade a sociedade. No caso de Angola, a dimensão é enorme e o impacto na vida dos angolanos é negativamente titânico. E com isso surge a pergunta de $1 milhão. O que levou Angola a atingir estes níveis de corrupção tão elevados? O que fez os angolanos tornarem-se tão corruptos ao ponto do mapa do seu país ser pintado vergonhosamente desta cor? Bem, a história é longa e aqui no Vunji Vision Show da Mwangolé TV, é claro, não temos tempo para contar toda ela, mas vale a pena aqui tocar em alguns pontos. O regime colonial português era corrupto, muito corrupto. Aliás, não se coloniza um povo sem se recorrer à corrupção, à mentira, o suborno, à manipulação, à morte e muitas outras coisas negativas. A corrupção dos angolanos começou logo após a independência. Durante os 27 anos de guerra civil, houve em Angola muita corrupção. A título de exemplo, o Angola Gate. Mas a corrupção em Angola começou a ganhar corpo, começou a crescer de forma exponencial a partir de 2002, quando se alcançou a paz. Três aspectos contribuíram muito para que Angola chegasse a estes níveis de corrupção que nos deixam a todos preocupados. Primeiro, morte de Jonas Malheiro Savimba em combate. A UNITA perde a guerra, assinam-se os acordos de paz, o que permite que pela primeira vez na história de Angola o MPLA tenha controle absoluto do país, tem o monopólio da violência, monopólio da economia e todo tipo de monopólios. Segundo, Angola sai da guerra, quebrada, precisava-se de dinheiro para pôr o país nos eixos e para tal precisava-se muito dinheiro. Aparece a China, disposta a investir pesadamente no país e a inundar Angola com todo tipo de linhas de crédito que, a diferença dos países do Ocidente e as organizações da Bretton Woods, sem quaisquer exigências ao governo angolano no que concerne a transparência na gestão da coisa pública ou as práticas de boa governação. Terceiro, a produção do petróleo aumenta consideravelmente para cerca de 2 milhões de barris por dia. Ao mesmo tempo, o preço do barril de petróleo nos mercados internacionais subia para mais de $100. Angola, em paz, muito petróleo, o barril nos mercados internacionais acima de $100, os chineses a investirem e a passar um montão de linhas de crédito e com isso era a economia angolana que ia de vento em popa. Durante vários anos era uma das economias que mais crescia no mundo. Tudo isso traduzia-se em muito dinheiro em Angola, o que fez de Angola um dos principais pontos de atração econômica no mundo. Era o país dos milagres, o país das 1000 maravilhas. E isso fez com que muita gente começasse a se apaixonar por Angola. Angola parecia aquela menina bonita, aquela menina interessante que todos queriam ficar com ela. Os angolanos começaram a se apaixonar pela sua terra, os europeus, os estrangeiros começaram a se apaixonar por Angola, mas eu aqui estou a ser claro, apaixonar-se por Angola e não apaixonar-se pelos angolanos, porque há uma diferença grande. Apaixonar-se por Angola é uma coisa, apaixonar-se pelos angolanos também é outra coisa completamente diferente. Quanto aos estrangeiros, mais do que apaixonar-se por Angola, Angola para eles era o novo Eldorado, a terra dos milagres.
Eles cruzaram o oceano em busca de novas oportunidades. Brasileiros de norte a sul têm desembarcado em Angola para atuar em todos os setores da economia. Neste momento vivem em Angola cerca de 200 mil portugueses e muitos mais vão chegando. A maioria foge do desemprego, dos trabalhos precários e dos baixos salários. Tem bons vencimentos aqui, temos boas condições, ganhamos muito mais do que ganhamos em Portugal. Em Portugal estava desempregada? Não, por acaso tinha 2 empregos, tinha um café e trabalhava num lar de terceira idade também. Então o que é que fez com que decidisse vir para Angola? O dinheiro, com certeza, porque ganho 10 vezes mais do que ganhava em Portugal. Tem 30 anos. Foi em Luanda que encontrou o primeiro emprego. É o diretor executivo de uma grande empresa na capital angolana. Em Angola não sou mais um. Em Angola sou a. Não é que toda a gente conhece, eu aqui sou a Lígia. Lá não, sou mais um entre muitos. E eu vou-vos apresentar a minha Julinha, que está comigo já há muitos anos. Ela vai dizer quantos, mas nós temos 5 empregados aqui. A minha Julinha é quem está comigo há mais tempo. Mesmo quando eu vivi no hotel, a Julinha estava em casa e quando eu voltei a ter casa, a Júlia veio outra vez para o pé de mim. Oh, Júlia, é uma boa patroa, dona Lígia? Sim, senhora. Considero como uma mãe. Curioso, curioso. Uma delas diz que em Angola ganha 10 vezes mais do que em Portugal. Quem dera um angolano ganhar 10 vezes em Portugal, ou ganhar em Portugal 10 vezes mais do que Angola. Já a outra faz questão de apresentar a sua Julinha, como se de um animal de estimação ou uma escrava se tratasse. Feliz ou infelizmente eram os efeitos do boom da economia angolana. Naquela altura havia muito dinheiro, que começou a deixar os homens do poder um tanto quanto atabalhoados, mas sempre com a ganância à flor da pele. E isso fez com que muitas ideias começassem a pairar na mente deles. Muitas perguntas começaram a surgir no seio deles. O que é que vamos fazer com tanto dinheiro? O que é que vamos fazer com tanto dinheiro? Os estrangeiros vêm para a nossa terra com as suas empresas, fazem grandes fortunas, enriquecem, pegam nessas fortunas e enviam para as suas terras. E nós que somos os homens do poder, o que é que vamos fazer com esse dinheiro todo? Até que no seio deles surgiu alguém com uma ideia brilhante e disse o seguinte: vamos criar uma classe burguesa. Mas isso dava aso para uma outra questão. Como é que esta classe burguesa seria criada? De repente, o gênio saiu da garrafa e disse-lhes: através da acumulação primitiva de capital. E eles, que já estavam com a ganância à flor da pele, não hesitaram, não questionaram e saltaram todos de corpo e alma para a acumulação primitiva de capital na versão angolana. Bem, a acumulação primitiva de capital é a forma como Karl Marx definiu o processo de expropriação violenta e ilegal dos camponeses de suas terras e meios de produção na Inglaterra medieval ou na Inglaterra na Idade Média. O processo esse que facilitou, ou seja, que criou as condições para o surgimento do capitalismo. José Eduardo dos Santos, enquanto presidente de Angola, no seu discurso sobre o Estado da Nação de outubro de 2013, falou e defendeu a acumulação primitiva de capital na versão, ou seja, adequada à realidade da África. Vamos ver aqui o que é que ele falou na altura. Ele disse o seguinte no discurso: a acumulação primitiva do capital nos países ocidentais ocorreu há centenas de anos e nessa altura as suas regras de jogo eram outras. A acumulação primitiva de capital que tem lugar hoje em África deve ser adequada à nossa realidade. Um simples levantamento dos resultados das empresas americanas, inglesas e francesas no setor dos petróleos ou das empresas e bancos comerciais com interesses portugueses em Angola mostrará que eles levam de Angola todos os anos dezenas de bilhões de dólares. Por que eles podem ter empresas privadas dessa dimensão e os angolanos não? Boa pergunta. Ou seja, o José Eduardo dos Santos aqui e os seus companheiros queriam implementar ou defendiam a ideia de implementar algo em África que na Europa aconteceu há 600 ou 500 anos atrás. Mas se tivermos aqui que mostrar uns 2 exemplos daquilo que é a acumulação primitiva de capital adequada à realidade da África, neste caso adequada à realidade de Angola, aqui vão 2 exemplos. Porque o que esta população pede
não é que tenham os diamantes para si, é que possam sobreviver. Não lhes é permitida a agricultura de subsistência. Nestas zonas diamantíferas? Sim, grande parte das lavras são destruídas. As empresas de diamantíferas têm que criar uma série de infraestruturas na zona e criam-nas? Não criam. E eu vou dar um exemplo. Há duas comunidades que ficam próximas da sede da Sociedade Mineira do Quango, que é o principal projeto neste momento naquela região, e a população está impedida, as comunidades estão ao longo da estrada, estão impedidas de utilizar a estrada. É uma estrada que é considerada como uma estrada dos políticos. E a única forma de terem contacto com o resto da região e com o país é atravessando o rio. E que é uma operação complexa e que pode ser arriscada, não é? Vamos ver. As pessoas podem morrer por causa disso. E morrem. E a empresa concedeu uma boia para que toda a população faça a travessia por uma corda, através desta boia por uma corda. E é uma zona de grande corrente. E é um risco muito grande, porque quando aquele indivíduo larga a corda por causa da corrente, as pessoas são levadas e os que não sabem nadar correm o risco de afogamento porque a empresa privatizou a estrada. Sim, na comunidade de Ngonga, Angola, a empresa autoriza apenas o SOBA da aldeia a circular pela estrada. E é uma estrada que, para circular, tem de se pedir autorização à empresa. E a empresa não concede autorização aos locais. E expõe-se as pessoas a toda uma série de riscos. E eu costumo dizer que a extração dos diamantes na região das Lundas tem causado à população daquela região a morte, a miséria e o obscurantismo. Boa noite. Mais demolições em Luanda. 40 casas e vedações foram demolidas hoje na Zona Verde do Distrito Urbano de Cabo Lombo. Zona Verde ou Sossego. É assim conhecida esta área do Distrito Urbano do Cabo Lombo. Mas, sossego, parece que aqui já não há desde as primeiras horas desta quinta-feira. Onde é que nós vamos viver? Não temos muito, o bocado que temos também vem aqui e destrói. Muitas vezes para fazer uma casa dessa, passamos fome. Deixamos de comer, deixamos de vestir, andamos na rua até parecemos ser malucos. Agora, uma coisa, uma pessoa faz uma casinha, depois aparece alguém que parta a casa. É complicado. Hoje estavam aqui 3 patrulheiros, atenção, senhor comandante da polícia, 3 patrulheiros da polícia, 2 carrinhas da fiscalização. E o mais agravante, depois da demolição, pararam lá em frente, o branco deu gasosa, bolos, ficaram a comer, festa, a rir. Os fiscais dizem que esse terreno pertence a uma cidadã portuguesa, que só apareceu em novembro do ano passado que a gente foi notificado. As pessoas já vivem aqui, inclusive foram partido aqui em residência. As pessoas têm documentação, nós temos aqui vizinhos, temos documentação reconhecida no governo provincial de Luanda. Eu ganho 30 mil quase. Diga-me só quando é que eu vou fazer isso. O governo provincial nunca me deu nenhum terreno de 10x10, nenhum terreno de 5x5. Compraste esse terreno? Eu comprei esse terreno, eu comprei o terreno. Eu comprei esse terreno em 2015. Comprei o terreno, comecei a fazer, fiz o quarto, comecei a fazer na normalidade, bocado, até agora. Hoje vem partir isso, só mesmo assim porque vem partir por causa de uma senhora portuguesa. Por causa de uma senhora, eu sou funcionário do governo provincial, por causa de uma senhora portuguesa, vai meter todo mundo no relento. A ideia da acumulação primitiva de capital, que tanto lhes deixou encantados, foi simplesmente luz verde para a corrupção generalizada em Angola. A fome e a vontade de comer se juntaram e o resultado foi catastrófico, porque a acumulação primitiva de capital adequada à realidade de Angola permitiu que um grupo reduzido de pessoas avarentas, mas bem posicionadas na sociedade angolana, deixassem a economia do país em estado de coma. Rebentaram os cofres do Estado. O Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross, informou nesta quarta-feira que o órgão vai instaurar inquéritos para averiguar irregularidades sobre a dívida pública. Reagia à informação veiculada terça-feira pela Secretária de Estado das Finanças, Vera Daves, segundo a qual 25% da dívida do Estado com as empresas correspondia a processos fraudulentos. Um grupo de individualidades, todas pertencentes ao governo e possibilitadas pelo Dr. Álvaro Sobrinho, na altura presidente do banco, extorquiram 3 bilhões e 150 milhões de dólares norte-americanos.
desviaram enormes quantias de dinheiro para o exterior, descapitalizaram os bancos. A investigação da SIC detecta fortes sinais de lavagem de dinheiro, como se a filial do BES no Dubai se tivesse transformado numa mega lavandaria do regime angolano. Em 2010, praticamente metade dos fundos aplicados no Yes Bankers tinha origem no Banco Nacional de Angola. Nesse mesmo ano, 2011, o principal cliente do Yes Bankers Dubai é de novo um angolano, o general Copelipa, com uma aplicação de quase 300 milhões de dólares. Quase 27% do total aplicado na filial do BES do Dubai. Daí, o dinheiro seguiu para outras paragens, uma parte aplicado em ações da Espírito Santo Internacional, a cabeça do grupo Espírito Santo, outra num depósito na filial do BES no Panamá. Domingos Manuel Inglês, muito próximo do general Copelipa, subiu o investimento de 9 milhões e 300 mil dólares em 2010 para 50 milhões e 600 mil em 2011. A maior fatia do investimento de Domingos Manuel Inglês estava aplicada na Rio Forte. Entre 2010 e 2011, 60% do montante global das aplicações no Banco do Dubai tinha as empresas do GES por destino. O número é redondo. 750 milhões de dólares de aplicações diretas no GES. 61% desse montante aplicado no GES estava nas mãos de apenas 4 investidores, os 4 de origem angolana, os 4 politicamente expostos ao poder de José Eduardo dos Santos. Ou seja, entre 2010 e 2011, o regime angolano fez circular pelas contas do Yes Bankers Dubai 500 milhões de dólares, que seguiram diretos para o Grupo Espírito Santo. Pilharam as reservas estratégicas do Estado. Só os últimos anos, desde a aprovação da Constituição, levou à acumulação de 90 bilhões de dólares de fundos de petróleo, por uma lei do Orçamento Geral do Estado, criada após a última Constituição. 90 bilhões de dólares que desapareceram. Desapareceram em 3, 4 anos. Ora, 90 bilhões de dólares dá 45 vezes a verba para a reconstrução nacional. 45 vezes. Portanto, caros cidadãos, nós estamos perante um problema muito sério. E com toda esta pilhagem e assambarcamentos, a almejada classe burguesa angolana tornava-se uma realidade. Em tempo recorde, Angola criou muitos milionários, bilionários e até mesmo a primeira ou a segunda mulher mais rica de África. Em tempos de crise financeira e econômica, o número de multimilionários angolanos subiu para 320, isto em 2017, de acordo com um estudo da consultora britânica New World Wealth. Se juntarmos as fortunas destes multimilionários angolanos, supera a dívida pública do Estado angolano. Mas tudo isto a que preço? Se a criação de uma classe burguesa angolana entraria em choque, em conflito com os interesses do resto da população, o resto da população teria que pagar caro. Muito, muito caro. José Chavango has just died in front of his mother and grandmother. A foreign doctor tries to revive José, but it's too late. Nurses are helpless. You're seeing cases like this all the time. What do you feel when you have these kids dying unnecessarily? Estagnada, não consigo fazer nada, mas eu sinto pela criança aqui. Tá aí, o hospital às vezes não tem essas coisas. Não sei. 16,000 children die every day worldwide, and most cases are preventable. Nowhere is it worse than Angola. This is the deadliest country in the world for kids, and yet the government has just cut the health budget by 30%. This country is actually filthy rich, flush with oil and diamonds. The real problem is it's just spectacularly corrupt. Officials here spend $50 million a year on luxury cars alone. Judges here get Jaguars to drive, as kids perish at the highest rate in the world. There are 5 mothers here with urgent cases of children who are very sick. 4 of the 5 have already lost other children. Almost all the cases here are preventable. No detectable hemoglobin? Wow. I couldn't imagine suffering worse than what I'd seen in the hospitals.
Then I met Delfina Fernandez. The hardest thing for any parent is to lose a child, and you've lost 10 children. Whose fault is that? Não estava lá médico, enfermeiro não estava. Tem que tirar medicamento desse de raiz, não aguenta. Angola, rich oil country, diamonds? How can this be? The government won't spend the money to make it change. Infraestruturas completamente degradadas. Falta medicamentos e água potável. Falta quase tudo no Hospital Sanatório de Luanda, o que, segundo o diretor-geral, contribui para o elevado número de mortes. Nesse momento que estamos a falar, por exemplo, temos 29 corpos na morgue, só desta semana. Esta é uma média que é assustadora. Em média, 20 pessoas morrem por semana. Os pacientes são atendidos em condições desumanas. O banco de urgência, estrutura improvisada há 15 anos, está a desabar. Não há casas de banho nem esgoto. Sou estudante bolseira do INAB, residente na Federação Russa. Venho apelar à sociedade, aos órgãos competentes que possam resolver a nossa situação. Porque já não estamos a aguentar. 8 meses sem subsídio é muito tempo. Nós já não temos o que comer. As coisas mais baratas que nós tínhamos, como batata, ovo, a massa tomate, acabou. Já não temos o que nos alimentar. Eu sou menina há 8 meses sem subsídio. Eu e os meus irmãos angolanos. Quando é que o banco vai fazer a transferência? Se os senhores não sabem dizer, então que paguem um bilhete, nos mandem de volta. Vale a pena nós morrer com os nossos parentes do que morrer aqui na Europa do Leste. Aqui na Europa do Leste ainda se faz sentir o racismo. Tem muito sofrimento feminino. Ao menos os senhores querem, né, que nós nos prostituirmos. Vou escrever aqui junto ao Ministério das Finanças. Uou! Olha para isto. Uou! Damn! Essas obras do executivo. Cadê? Azar de quem passou aqui ontem. Está mais que claro que a corrupção está a destruir a África e Angola não é exceção desta corrupção que está a destruir a África. A corrupção em Angola simplesmente tornou-se um monstro. Ou os angolanos destroem o monstro da corrupção ou o monstro devora os angolanos. Bem, combate à corrupção tem sido a tônica dos pronunciamentos do presidente João Lourenço. Chegou mesmo a dizer ou advertir na cerimônia de tomada de posse como presidente da República que ninguém é suficientemente rico que não possa ser punido e ninguém é pobre demais que não possa ser protegido. Bem, Mr. President, se este é o objetivo, há grandes males, grandes remédios, conforme tem acontecido no Ruanda. Numa entrevista concedida a um jornalista angolano, Paul Kagame, o presidente do Ruanda, falando sobre o sucesso do seu governo na luta contra a corrupção, disse o seguinte, vamos aqui ler. É irrelevante preocupar-se tanto com o simples professor, o médico ou o simples funcionário público, ou seja, com aqueles do escalão mais baixo. Devemos começar com o peixe grande. Você não pode combater o peixe miúdo enquanto o peixe grande estiver à solta. O melhor é sempre começar com os do topo, para que estes possam servir de exemplo.